O tema dessa noite que nós vamos estar compartilhando com os irmãos é renovando o compromisso de ser igreja. Amém? Amém, irmãos? Vamos falar juntos? Renovando o compromisso de ser igreja. Agora só os irmãos. 1, 2 e... Amém? Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, amém, irmãos? Nós temos uma grande responsabilidade como igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. E nós não podemos falhar nessa responsabilidade, nós não podemos falhar nessa missão que o Senhor Jesus nos deu. E para isso nós precisamos cada dia mais, e todos os dias e sempre, a cada fechamento de ciclo, como nós fechamos um outro ciclo ontem e estamos iniciando hoje um novo ciclo nas nossas vidas, no primeiro dia de janeiro do ano de 2018, e nós precisamos aqui renovar o nosso compromisso de ser igreja. Renovar o nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo de sermos igreja durante esse ano de 2018, irmãos. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu já sou igreja e, para que renovar o meu compromisso? Para que renovar a minha aliança de ser igreja? Irmãos, ontem nós tivemos uma assembleia aqui pela manhã, lá no Templo Antigo, e uma das coisas que mais me entristece em assembleia, às vezes o Rodrigo fala assim, Mara, é assim mesmo, isso acontece, faz parte do processo. Eu sei que faz parte do processo, mas uma das coisas que mais me entristece é inativar pessoas. Hoje a gente fala inativar, antigamente falava excluir, depois passou a se falar desligar, e hoje a gente inativa pessoas que não estão mais frequentando a igreja. Nós hoje precisamos inativar aquelas pessoas que estão dando mau testemunho muitas vezes, ou até mesmo pessoas que já falaram, declararam com seus próprios lábios que não querem mais participar da igreja. E isso é muito triste, para mim é muito triste, porque isso quer dizer que essas pessoas não renovaram o compromisso delas de serem igreja. Elas não querem mais fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas não querem mais renovar esse compromisso. E isso é muito triste para a gente, como líderes da igreja, para mim, para Rodrigo, para todos os líderes, porque quando nós vemos uma pessoa entrar nessa igreja, seja por aclamação, seja por batismo, seja por causa de transferência, não importa, quando uma pessoa vem e passa a fazer parte do hall de membros da Igreja Batista Palavra e Poder, a gente quer cuidar, a gente quer amar, a gente quer que aquela pessoa permaneça, que a gente quer que aquela pessoa dê frutos, a gente quer que aquela pessoa possa continuar na sua jornada cristã até Jesus Cristo voltar, ou até ela se encontrar com Jesus por causa da morte. Mas nem sempre acontece assim, e muitas vezes não acontece assim com muitos, infelizmente. Então, devido a tudo que estamos presenciando nesse tempo, o que as pessoas pensam ser uma igreja? Será o que as pessoas têm pensado que é ser igreja? E eu pergunto para você também nessa noite, para você o que é ser igreja? Às vezes a gente tem várias respostas prontas, é o corpo de Cristo, e é verdade. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, é verdade, a igreja é a noiva de Cristo que está esperando o seu noivo, o noivo Jesus Cristo voltar. A igreja é a luz do mundo, é o sal da terra, tudo isso é verdade. Mas e na prática, o que é a igreja na sua vida? O que representa a igreja na sua vida? Até onde a igreja é importante para você? Até onde você tem valorizado a igreja de Jesus Cristo na sua vida? Porque isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. Porque quando nós trazemos pessoas para dar a sua pública profissão de fé, como foi nesse final de ano, algumas pessoas deram a sua pública profissão de fé, e quando nós falamos profissão de fé, ou seja, a pessoa vai vir aqui e vai professar a sua fé. A pessoa vai dizer que acredita em Jesus Cristo. A pessoa vai dizer que acredita que Jesus Cristo vai voltar.
A pessoa, que, através disso, está dizendo: eu creio que se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Isso é professar a fé. Eu creio que a igreja é o corpo de Cristo e que se eu aceitei Jesus, eu preciso fazer parte de uma igreja. Tudo isso faz parte da profissão de fé de alguém. Então, quando alguém chega aqui e professa a sua fé, falando tudo isso para toda a igreja, é uma responsabilidade e um compromisso muito grande de ser igreja, de fazer parte do corpo de Cristo, de fazer parte dessa igreja. Só que quando a pessoa quebra essa aliança, isso se torna muito sério. Por isso essa pergunta, devido a tudo que estamos presenciando nesse tempo, o que as pessoas pensam ser uma igreja? O que será uma igreja para essas pessoas? O que será uma igreja para nós que estamos aqui dentro hoje? Ou para nós que estamos fazendo parte da Igreja Batista Palavra e Poder? Muitas pessoas acham que é um clube. Muitas pessoas acham que a igreja é uma fuga. Outras acham que a igreja é uma maneira de prosperar. Muitas pessoas vêm para a igreja porque estão endividadas e acham que aqui vão resolver os seus problemas financeiros. Outras pessoas também vêm com uma tentativa de mudar de vida. Às vezes tentou tudo na vida, agora eu vou tentar a igreja. Quem sabe lá eu consigo mudar de vida. E milhares de outras opções, expectativas que as pessoas criam em torno da igreja. Só que a igreja é muito mais do que isso. A igreja não é um clube, a igreja não é uma fuga. A igreja também não é uma maneira de prosperar simplesmente, não é isso. Claro que Deus quer que nós sejamos prósperos. Amém, irmão? Você crê nisso? Que Deus quer que você seja próspero? Amém? Deus quer que nós sejamos prósperos, sim. Mas não, a igreja não é uma maneira de prosperar. É uma maneira de mudar a vida de alguém? Não é só isso. As pessoas que entram aqui, elas têm sim essa oportunidade de mudar de vida. Porque Jesus muda a vida de todo mundo. Amém? Que quiser. Jesus pode mudar a vida de todos que quiserem. Tem que haver o nosso querer. Tem que haver o nosso desejo de mudança. Tem que haver a nossa atitude. Porque Deus, Ele desde lá do Jardim do Éden, se tem um capítulo que me entristece quando eu leio é Gênesis 3. E hoje pela manhã eu estava lendo exatamente esse capítulo, Gênesis 3. Como é que Deus, Ele é tão maravilhoso, amoroso, bondoso. Quando a gente vai lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam ali no jardim, e eles ouvem os passos de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Deus ia todas as tardes conversar com Adão, conversar com Eva. E eles ouvem os passos de Deus ali, se envergonham porque eles haviam pecado. Desde que Deus criou o mundo, desde que Deus criou Adão e Eva, o ser humano, Deus queria que Adão e Eva fossem completos, fossem felizes, vivessem para Ele, na comunhão com Ele. Tudo que Deus queria era ter comunhão. Tudo que Deus queria era ter relacionamento com o homem. Desde lá, e hoje não é diferente, através da igreja de Jesus Cristo. Só que por causa de tudo isso, muitas pessoas às vezes acabam vindo para a igreja, criando expectativas erradas. Vem em busca de uma cura muitas vezes, de uma cura física. Ou vem em busca de salvar o casamento, muitas vezes, quem sabe, de resolver um problema. Só que quando isso não acontece como a pessoa quer ou como a pessoa espera, ou seja, quando ela cria expectativa, quando ela cria uma falsa expectativa, e aquela expectativa não é suprida, isso acaba frustrando aquela pessoa, e isso acaba levando muitas pessoas para longe da presença de Deus, para longe de Deus, porque a sua expectativa não foi suprida. Irmãos, igreja, é a igreja de Jesus Cristo, é para cuidar de vidas sim, é para cuidar de pessoas sim, é para isso que existe a igreja de Jesus, para salvar vidas, para ajudar a salvar vidas. E essa é a nossa missão, não tem outra missão a não ser essa, que é cuidar de pessoas.
Mas, muitas vezes, as pessoas vêm em busca de serem simplesmente satisfeitas, mas muitas vezes não estão prontas para servir. E serviço é o que Deus espera da sua igreja, é o que Deus espera de cada um de nós. Muitos passam a congregar uma igreja pensando que a igreja é composta de pessoas perfeitas. Quantas pessoas vêm para a igreja de Jesus Cristo achando que a igreja é feita de pessoas perfeitas? Aí quando um irmão erra com ele, ou quando ele se decepciona, ou com aquela pessoa, que acontece algum problema, alguma dificuldade, aquela pessoa tratou mal, ou falou asperamente, a pessoa se decepciona achando que a igreja é feita de pessoas perfeitas, mas não é. Eu não sou perfeito, o pastor não é perfeito, e ninguém que está aqui dentro desse templo é perfeito. Porque nós ainda estamos em construção, amém, meus irmãos? Nós ainda estamos em construção, ainda estamos sendo transformados de glória em glória, todos os dias, mudando uma coisinha, deixando um pecado, buscando mais a presença de Deus. Todos os dias nós estamos, irmãos, sendo lapidados pelo Espírito Santo. E ninguém aqui é perfeito, nós vamos errar. Os líderes aí de núcleo, os irmãos líderes de célula, os irmãos líderes de região, líderes de setor, um discipulador, nós podemos errar, porque nós somos humanos. E a igreja não é formada de pessoas perfeitas. Então, quando nós estamos congregando em uma igreja, a gente tem que entender que do nosso lado existe alguém imperfeito que pode sim errar com a gente, pode sim falhar com a gente. Só que o nosso papel é estar predisposto a perdoar aquele irmão, a aceitar aquele irmão, a amar aquele irmão, a ajudar a cuidar daquele irmão, a ajudar a protegê-lo se for possível. Esse é o nosso papel, irmãos, como igreja de Jesus. Mas infelizmente muitas pessoas vêm achando que a igreja é cheia de pessoas perfeitas. Até mesmo no mundo, quando quando um cristão escorrega, já, nossa, você não é crente? Você, crente, fazendo isso, você, crente, fazendo aquilo, nossa, você já tem aquela, porque a ideia de que crente é perfeito. Nós estamos buscando a perfeição, amém? Uma da nossa parte da visão é que nós somos uma igreja que está buscando cada dia mais ser santificada. E buscar a santificação é buscar a perfeição. Nós buscamos ser cada dia mais parecidos com Jesus, e Jesus é perfeito. Então, automaticamente, quanto mais nós buscamos nos parecer mais com Jesus, menos errados nós seremos, menos imperfeitos nós seremos, menos erros nós cometeremos, se cada dia mais nós nos parecermos mais e mais com o nosso Senhor Jesus. E nós precisamos buscar isso com certeza. Mas a igreja não é feita de pessoas perfeitas. Mas isso é uma verdadeira ilusão. Nenhuma igreja é perfeita, porque as pessoas não são perfeitas ainda, porque nós estamos buscando essa perfeição. Eu gostei muito dessa frase, que diz assim: tem pessoas que dizem que saíram da igreja porque se decepcionaram, mas o mundo as decepciona a vida toda e elas não saem do mundo. Às vezes vem para a igreja, eu me decepcionei com a igreja. Fulano fez isso comigo. Beltrano fez aquilo. Deus não fez aquilo para mim, não me deu o que eu queria. E às vezes fica até parecido com aquelas crianças pirracentas, Deus não me deu, Deus não me abençoou, vou sair da igreja. Vocês podem ler essa frase, por favor? E essa é uma verdade. Porque infelizmente o mundo decepciona as pessoas todos os dias, mas quando elas decidem sair da igreja, elas acabam voltando exatamente para lá, para um lugar que as decepcionaram muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Irmãos, o melhor lugar para nós estarmos e permanecermos é na igreja de Jesus, amém? O melhor lugar para nós estarmos. Pode ter problema, dificuldade, gente imperfeita, pode ter tudo isso, mas é muito melhor do que estar lá fora. É muito melhor do que estar no mundo, é muito melhor do que estar fora da presença de Deus.
Nós precisamos buscar isso cada vez mais. Creio então que esse é um tempo que devemos discutir o nosso comportamento como igreja, irmãos. Cada um de nós aqui devemos pensar como eu tenho agido como igreja, como tem sido a minha atitude, o meu comportamento como igreja de Jesus. Para pensar aí como é que foi o seu comportamento como igreja no ano de 2017. Para só um pouquinho para você pensar. O que você fez como igreja no ano de 2017? Ou o que você deixou de fazer como igreja no ano de 2017? O que você poderia ter feito mais como igreja de Jesus no ano de 2017? Como que você se comportou como igreja do Senhor Jesus? Como é que foi a sua vida como igreja no ano de 2017? O pastor falou ontem na sua mensagem que se cada um tivesse ganho apenas uma vida para Jesus, isso aqui já não caberia mais. O templo já não caberia mais. E é verdade. E é verdade, irmãos. Precisamos cada vez mais nos empenharmos na nossa missão como igreja de Jesus. E a nossa única missão como igreja do Senhor Jesus é ganhar vidas e cuidar bem delas. Essa é a nossa missão. O resto faz parte do todo. Vocês viram aqui os irmãos do ministério, o louvor faz parte disso. A pregação da palavra faz parte disso. Tudo que nós vemos aqui de iluminação, todos os outros, tudo isso trabalha apenas para isso, para ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. As células trabalham para isso, o discipulado A1 trabalha para isso, os líderes de região trabalham para isso, supervisores trabalham para isso, para que mais vidas venham aos pés de Jesus, para que nós possamos ganhar mais pessoas ainda para Jesus. Porque mais pessoas na igreja significa menos pessoas no inferno. Mais pessoas aqui dentro significa menos pessoas no mundo, sofrendo muitas vezes com tantas dificuldades, irmãos. Então nós precisamos repensar o nosso comportamento como igreja do Senhor. O que diz Romanos 12, 21? A irmã vai colocar Romanos 12, 21, diz o quê? Paulo diz isso: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. A nossa divisa, né, o nosso tema, o pastor Alan até brincou comigo, né? Faz tempo que não ouvia falar divisa. Eu acho que os antigos também faz tempo que não. Mas eu sou das antigas, irmãos. E a nossa divisa diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor, irmãos. E nós precisamos viver isso. Não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem. E quantos esse ano de 2017 se deixaram vencer pelo mal? Se afastaram da presença de Deus, deram um péssimo testemunho e acabaram sendo, como eu falei ontem, até mesmo inativados. Ou ainda serão, porque serão visitados. Você vai conversar e vai falar e vai, né, ali tentar levar a pessoa a se conscientizar que o melhor para ela é permanecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas pessoas se deixaram vencer pelo mal, não conseguiram vencer pelo bem. E nós, irmãos, nesse comecinho de ano, nesse primeiro dia do ano de 2018, nós também precisamos renovar esse compromisso que nós vamos vencer o mal com o bem. Vencer todo o mal, porque o maligno nos ataca todos os dias. A oração do Pai Nosso é muito clara quando ela diz: livrai-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal, do maligno. E isso é todos os dias, porque ele vem nos tentar todos os dias, irmãos. E nós precisamos buscar vencer esse mal com o bem. Às vezes a gente olha para esse versículo e acha assim: nossa, é fazer coisas boas. Não, é buscar mesmo a presença de Deus cada vez mais. Porque se você não buscar a presença de Deus, você não vai conseguir fazer nada de bom. Você vai fazer pelo seu achismo, pelo que você acha que é certo. Mas Deus já nos dá um direcionamento através da palavra dele, da palavra poderosa que ele nos deixou.
Então é importante que nesse ano de 2018 você decida, como igreja do Senhor, vencer o mal com o bem. Falou mal de você? Ora pela pessoa. Te prejudicou? Ora por aquela pessoa. Faça o bem para ela. Trate ela bem. Jesus nos ensinou a ser assim. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, ou seja, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós. A gente vai falar mal da pessoa? Não, a gente vai tratar bem aquela pessoa. Vai sorrir para ela. E isso não é falsidade, porque, como diz o versículo, todos os vossos atos sejam feitos com irmãos, com amor. Então esse ano é um grande ano. Nós estamos acreditando muito nesse ano de 2018, que nós, em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus, vamos fazer tudo com amor. Antes de tomar qualquer atitude, eu estou fazendo com amor? Eu estou fazendo com amor? Que a palavra que eu vou liberar vai ser com amor? Aquilo que eu vou falar com meu irmão, ou pode ser pessoa que trabalha comigo, não precisa nem ser da igreja, e eu vou estar liberando com amor? É com amor que eu vou estar falando, é com amor que eu vou estar tratando, é com amor que eu vou estar fazendo. E isso é muito importante nas nossas vidas, irmãos, porque é o amor que move as nossas vidas. Então, em um tempo de apostasia e frieza do amor, não podemos nos calar e nos acomodar. Precisamos nos levantar em defesa do Evangelho e da igreja de Jesus. Nós precisamos cada vez mais levantar em defesa desse Evangelho e da igreja de Jesus. E eu não estou dizendo aqui para você brigar por causa do Evangelho, para você sair pelas ruas defendendo o Evangelho. Estou dizendo aqui simplesmente para você viver o Evangelho de Jesus. Viva o Evangelho de Jesus. Seja exemplo. Seja testemunha viva do amor de Deus. Faça o bem. Ame. Perdoe. Isso é ser igreja. E não apenas entre nós, mas aonde quer que nós venhamos a passar, com os nossos amigos de trabalho, nossos amigos de escola, seja onde for, passe fazendo o bem, sendo exemplo desse Evangelho, porque Jesus nos ensinou assim. Se você quiser ler, ou se você quiser crescer na sua vida cristã, passe a ler várias vezes, se possível, o Sermão do Monte. Pega agora esse mês de janeiro, pega lá o Sermão do Monte, leia várias vezes, são 3 capítulos apenas de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ali está o retrato do cristão, ali está como que Jesus deseja que um cristão viva. Está um resumão ali do que você precisa fazer para viver aquilo que Jesus nos deixou. Viva isso, viva ser igreja. Porque nós estamos vivendo tempos de apostasia e frieza do amor. E isso é profecia já bíblica. A palavra de Deus já dizia isso, já diz isso para nós. Nos últimos tempos, muitos esfriarão. Nos últimos tempos, muitos vão deixar a igreja. Nos últimos tempos, muitos não vão querer saber de cuidar de pessoas, não vão querer saber de vidas. Muitos, a palavra de Deus já diz isso há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Então nós não podemos nos calar nem nos acomodar. Nós precisamos sim nos levantar em defesa da igreja de Jesus, do Evangelho, com as nossas vidas, com exemplo. Porque é a nossa vida que vai dizer para o outro que vale a pena seguir Jesus, amém, irmãos? Porque Paulo diz, sabe porém, Timóteo, que nos últimos dias virão dias difíceis, porque haverá homens, e ele vai citando, homens, que tipo de homens? Que tipo de pessoas que vai surgir nesses últimos tempos? E nós já temos visto isso no nosso dia a dia, mas infelizmente não é só lá fora. Às vezes nós também encontramos isso dentro das igrejas. E nesse texto o apóstolo não está se referindo às pessoas do mundo, mas àquelas que estariam aqui dentro. Pessoas que se esfriaram completamente no amor. Completamente no amor pelo próximo, completamente no amor pelo outro. E a igreja de Jesus é muito mais do que isso, irmãos.
A igreja de Jesus pode ir muito mais além disso. Aliás, isso não pode acontecer dentro da igreja de Jesus. Tudo isso que Paulo falou aqui, isso não pode acontecer dentro da igreja de Jesus. É por isso que cada vez mais nós precisamos buscar a presença de Deus e pedir a Jesus, a pedir ao Espírito Santo, que não nos deixe esfriar, que não nos deixe desanimar. Porque muitas vezes a gente vai dizer assim, mas comigo? Será que isso vai acontecer comigo? Será que justamente comigo? Não, isso nunca vai acontecer comigo. Irmãos, não se engane. Jesus diz, vigiai e orai. Vigia, irmão. Vigia, porque o vosso adversário está andando em derredor. E a gente tem visto como que o diabo, isso é claro na vida, nas nossas vidas como crentes. Ele vai andando em derredor, ele fica vigiando, ele fica observando, até achar aquela brechinha. Ele achou aquela brechinha, ele entra. Ele entra e faz uma verdadeira bagunça na vida de quem deixa entrar. O diabo, ele não faz nada sozinho. Ele faz com a nossa ajuda. Ele usa a nossa boca, ele usa as nossas mãos, ele usa os nossos pés, ele usa a nossa vida. E nós não podemos permitir essas brechas nesse ano de 2018. Como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos permitir brechas para que o diabo entre e faça a arruaça que ele quer fazer. Porque ele quer trazer escândalo para a igreja. O diabo, ele quer, esse é o papel dele. Paulo vai falar isso várias vezes nas suas cartas. De irmão que estava trazendo escândalo e aquele outro que estava fazendo aquilo. Todas as igrejas que Paulo escreve, de Romanos até a última, que se eu não estou enganado, é Tessalonicenses, na sequência das cartas, todas elas tinham um problema, tinham uma dificuldade. E Paulo estava ali escrevendo, e admoestando, e aconselhando, e discipulando pelas cartas, e falando, não é assim, não é assim, é assim, é assim. E é isso que nós temos trago como igreja do Senhor Jesus para você. Como igreja de Jesus, ensinar de acordo com a palavra, aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E isso é muito sério, porque muitas vezes, muitos vêm para a igreja, ouvem a palavra, mas entra aqui e sai por aqui. Não fica aqui, entra e sai. Quando entra. E isso é um prejuízo muito grande. Porque a palavra ela não entra. Então se a palavra não entra, ela não frutifica, ela não muda a sua vida, ela não transforma você. Ela não te livra muitas vezes daquela situação, daquele pecado, que aquela mensagem está falando para você. Então toda vez que você vier, todas as vezes que você vier para a igreja, vem com o coração aberto. Todas as vezes que você for para a célula, vá com o coração aberto. Todas as vezes que você vem para uma escola bíblica discipuladora, venha com o coração aberto. Toda vez que você for para o discipulado, vá com o coração aberto. Seja transparente no seu discipulado. Se você for transparente no seu discipulado, você não vai cair. Só cai quem não é transparente no discipulado. Se você não é transparente, pode ter certeza que você mais cedo ou mais tarde vai cair. Discipulado precisa de transparência. Precisa você falar aquilo que está se passando pela sua cabeça. As tentações, as dificuldades, os pensamentos ruins. Precisa ser dito. Precisa ser falado para que o mal seja parado ali, naquele momento. O apóstolo Paulo afirma que presenciaríamos um tempo de muitas surpresas e escândalos com a vida de alguns cristãos. Paulo já falava isso muito tempo atrás. E nós temos vivido isso nesse tempo. Temos infelizmente vivido muitas vezes isso. Como eu falei, pessoas às vezes que vêm, fazem um compromisso com o Senhor Jesus aqui, mas daqui a pouco está dando mau testemunho. Daqui a pouco está lá fora, alguém da igreja Batista Palavra e Poder, fazendo algo que não agrada a Deus. Pecando, errando, trazendo escândalo para a igreja. E com certeza Deus não está satisfeito com isso, jamais vai ficar satisfeito com isso. Então o apóstolo começa a listar o perfil comportamental dessas pessoas, e o que vemos é chocante.
pois esse perfil nada tem do Senhor Jesus. Tudo que Paulo falou aqui nada tem do Senhor Jesus. Irmãos, o interessante nessa carta é que não somos advertidos a ter cuidado com o mundo ou com o diabo, mas somos advertidos a termos cuidado com essas pessoas dentro da igreja. Como hoje nós estamos falando para a igreja, eu advirto vocês também nesse ano de 2018, cuidado com quem vocês conversam. Cuidado quem vocês ouvem e o que vocês ouvem. Nós já falamos aqui várias vezes, eu vou repetir mais uma vez: nunca ouça alguém que não ouve Deus. Nunca. Nunca, não tem nada de bom para passar para você. Nada. Alguém que está afastado da igreja. A gente tem muita coisa para fazer para Jesus, a gente tem muita vida para ganhar, nós temos muitas almas ainda para alcançar, muitas vidas para serem libertas, para a gente estar perdendo tempo ouvindo coisa que não vai nos edificar. Pessoas que não têm nada para nos edificar. Não estou falando para você ser inimigo da pessoa, mas cuidado com o que você ouve, guarda o seu coração. Guarda a sua alma. Não pare para ouvir quem está falando mal do seu irmão. Não pare para ouvir quem está falando mal da sua liderança. Chegou para você para falar mal do seu irmão, da sua liderança. Eu não quero ouvir, não quero conversar. Isso aí não, você precisa falar com o irmão. Você precisa falar com a pessoa. Ou você chama aquela pessoa para, vamos orar aqui? Vamos orar porque isso aí não vem de Deus. Corta, irmãos. Começa a cortar. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que ficar alertas. Alertas, porque isso é coisa do diabo, que está ao derredor, só procurando alguém para ouvir a conversa fiada dele. Porque o diabo, ele só quer uma boca. E ele acha. Infelizmente, ele acha bocas. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos estar prevenidos contra isso. Precisamos estar vacinados contra essa ação diabólica que muitas vezes vem para parar o trabalho da igreja. Porque muitas vezes a gente tem que parar para resolver um problema, quando nós poderíamos estar ganhando vidas para Jesus, quando nós poderíamos estar cuidando de um novo convertido, quando aquela pessoa que está ouvindo ou está falando poderia estar cuidando de outra pessoa. E isso atrasa o trabalho, isso atrasa a nossa missão de ganhar uma cidade inteira para Jesus. Se preparem, tempos difíceis. Qual é o perfil dessas pessoas? Essas pessoas são desobedientes aos pais, essas pessoas são ingratas, essas pessoas são sem amor pela família, essas pessoas não têm domínio próprio. Essas pessoas têm muitas vezes uma aparência de piedade, parece que está fazendo algo bom, parece, mas só parece. Então por isso que nós temos que prestar muita atenção. Essas pessoas são arrogantes, blasfemadoras, caluniadoras, traidoras, são soberbas, ou seja, orgulhosas. Irmãos, para essas pessoas, Paulo diz na sua palavra: afaste-se. Não deem ouvido. Essas pessoas são egoístas, avarentas. Quando a gente fala de avarento, o primeiro sinal de uma pessoa avarenta é a pessoa que não é dizimista nem ofertante, que é contra dízimo e oferta. Pode ver que é uma pessoa avarenta. Pessoas presunçosas, ímpias, cruéis, irreconciliáveis. Não querem se reconciliar de maneira nenhuma. Paulo diz, dessas pessoas você deve se afastar completamente. E isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Porque muitos têm, infelizmente, sido atingidos por causa disso. Então esse, infelizmente, tem sido o perfil de muitos nas igrejas dos dias atuais. E eu não estou falando só da nossa igreja, estou falando de outras igrejas também. Mas como que nós precisamos melhorar como Igreja Batista Palavra e Poder? Vocês concordam?
Amém? Você acha que você precisa melhorar como Igreja Batista Palavra e Poder? Eu acho que eu preciso melhorar muito como Igreja Batista Palavra e Poder, para a gente chegar ao ponto de ganhar uma cidade, de realmente ter muitas pessoas aqui dentro, de ter que fazer de repente 5 cultos por dia para poder alcançar toda uma cidade ou até mais. Amém, irmãos? Você concorda comigo em nome de Jesus? Que nós teremos aqui isso, poderemos presenciar isso no nome de Jesus. Mas precisamos entender que não estamos aqui para fazermos as nossas, o quê? Vontades. A igreja não existe para fazer a nossa vontade. A igreja não existe para cantar a minha música preferida. A igreja não existe para ter o culto do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. A igreja não existe para o meu bel prazer. A igreja existe com uma missão, e essa missão é ganhar vidas e cuidar bem delas. E para isso nós precisamos trabalhar cada vez mais em fazermos a vontade do Senhor Jesus. Mas sim, a igreja existe para fazer a vontade daquele que nos deu a vida, que nos fez nova criatura. Esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja, é fazer a vontade de Deus. Então, por que tantas vezes eu quero que seja feita a minha vontade e não a de Deus? Por que tantas vezes eu quero que seja do meu jeito e não do jeito de Deus? Então nós precisamos cada vez mais refletir sobre isso e pensar, quando começar a passar pensamentos ruins na nossa mente, nesse ano de 2018, o que está acontecendo? Eu quero que seja feita a minha vontade ao invés da vontade de Deus? O que vai prevalecer, a minha vontade ou a vontade de Deus? Porque muitas pessoas, ou a maioria delas, irmãos, saem da igreja, sabe por quê? Porque a vontade dela não é feita. Porque a vontade dela não é satisfeita. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Daquele que nos criou, daquele que tem tudo para nós. Quando nos submetemos à autoridade de Cristo, porque esse é o papel da igreja, é ser a expressão da vontade e do amor do nosso Deus. A igreja não existe para outra coisa. Mas isso só vai acontecer quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo, quando nós cumprimos a palavra dEle, quando nós fizemos a vontade dEle, não a nossa. Muitas vezes a nossa vontade é ficar em casa. Muitas vezes a nossa vontade é não discipular ninguém. Muitas vezes a nossa vontade é simplesmente sentar e receber. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus conta com a gente. Deus conta comigo, Deus conta com você, para que a igreja possa crescer cada vez mais. Irmão, se pelo menos um aqui discipular mais um, como que isso seria maravilhoso? Como que a igreja de Cristo cresceria, e cresceria muito, se nós estivéssemos cuidando, se todos estivessem cuidando de alguém. E nós precisamos trabalhar para a unidade da igreja e para a edificação uns dos outros, para que a igreja, a nossa igreja Batista Palavra e Poder, possa ser a expressão da vontade e do amor de Deus, para ser a expressão daquilo que realmente Deus quer para a cidade de Boa Esperança, que é ter toda a cidade de Boa Esperança aos pés de Jesus. Precisamos como igreja fazer exatamente o que Cristo fez nessa terra. O que Jesus fez? Deu a sua própria? Eu estou dando a minha vida? Você está dando a sua vida para a salvação de outros? E olha que a gente nem precisa morrer, hein? Jesus morreu numa cruz. Nós nem precisamos morrer numa cruz. Deus apenas pede de nós que a gente se doe um pouco do nosso tempo, doe um pouco da nossa vida, doe um pouco do nosso recurso, doe um pouco da nossa comida. É tudo um pouco. É isso, é só isso que Deus quer. Que você se doe um pouco, simplesmente que você ame. Jesus só quer isso, que você simplesmente ame alguém, cuide de alguém, viva para o reino dele. Precisamos como igreja de Cristo viver os frutos do Espírito, pois só assim conseguiremos viver o amor de Jesus, o amor de Cristo. Jesus espera isso de nós: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós tivermos todo esse fruto do Espírito aqui nas nossas vidas,
nós com certeza vamos impactar uma cidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas é preciso que nós possamos viver isso aqui. Quando nos submetemos à autoridade do nosso Deus e nos sujeitamos à lei do amor, isso nos levará à obediência, que certamente nos levará à igreja, que é a expressão do amor de Deus. Porque é isso que nós estamos buscando cada dia ser. Uma igreja que é a expressão do amor de Deus, que mostre o que é o amor de Deus, que viva o amor de Deus, que proclame o amor de Deus, que salve vidas através do amor de Deus, pelo amor de Deus. Deus espera isso de nós, Igreja Batista Palavra e Poder. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. É uma decisão. Por isso que eu coloquei esse tema hoje. Renovando o meu compromisso de ser igreja. E o meu convite para você nessa noite: você deseja renovar o seu compromisso de ser igreja? Você deseja fazer tudo em amor nesse ano de 2018? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Você assume essa responsabilidade e esse compromisso desse ano de 2018, ser fiel ao Senhor, de dar um bom testemunho, de se doar na casa do Senhor, de se doar para o reino, de se doar para as vidas, de não se afastar da igreja, porque esse ano não será diferente. O diabo vai continuar tentando afastar, vai tentar todos nós aqui. Nenhum aqui vai escapar da tentação do diabo. Mas a questão é, você decide nessa noite, nesse primeiro dia do ano, fazer um compromisso com Jesus. O compromisso de ser igreja de Jesus.